Uma boa noite a você que está na companhia da Canção Nova. Seja muito bem-vindo. Nós começamos aqui o Além da Notícia da noite de hoje. O tema do nosso programa é o Brasil do Agro. Sim, há muito tempo eu queria abordar essa temática, a importância do agro para o Brasil, como tem levado o nome do nosso país ao mundo inteiro, o nosso agro. E olha, o Brasil é líder na produção mundial de vários produtos agrícolas e tem sido uma importante fatia da nossa economia responsável pelo PIB. Isto é, a riqueza grande do Brasil hoje está no nosso solo. A gente quer falar sobre isso, inovação, tecnologia, como o Brasil vem, nos últimos anos, desenvolvendo cada vez mais o seu agro. Quais são os fatores que têm contribuído para isso? Como o brasileiro também tem despertado, o brasileiro, o agricultor, o produtor rural, e também, olha, é um negócio que abrange e dele descendem vários outros negócios. O Brasil parece que aprendeu a trabalhar com o agro e tudo aquilo que vem do agro. Tem sido realmente uma das grandes fontes de riqueza do nosso país, causa do nosso orgulho. Por isso, tema também aqui do nosso Além da Notícia, e para isso eu recebo com muito prazer em nossos estúdios na noite de hoje dois caros amigos, porque amigos de um amigo meu são meus amigos também. Então sejam muito bem-vindos. Quero cumprimentar aqui o professor José Eustáquio Ribeiro, pesquisador, professor do IPEA e da UFV. Nos últimos anos se dedica ao tema da inovação tecnológica no setor agropecuário, autor também de livros sobre o tema. Bem-vindo, José Eustáquio. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar aqui, espero contribuir com o conhecimento e com o debate aqui junto ao colega. Você foi muito bem recomendado, falaram coisas maravilhosas. Eu falei, então vai ser muito bem-vindo ao nosso programa. Realmente agradeço, viu? Bem-vindo. E quero cumprimentar também aqui o professor Eloy Coraz, economista, professor de economia, produtor rural, membro do Conselho de Economia do DF. O senhor também foi muito bem recomendado. Vocês são pessoas boas, viu? Porque quem mandou aqui vocês, quem me falou de vocês, é alguém que eu confio muito. Obrigado. Ora, agro sempre é coisa boa. Obrigado, senhor. Agro é família também? É família. Sim. Ô, gente, olha, eu quero agradecer mais uma vez e, sobretudo agora, para você que nos acompanha na TV Canção Nova agora no Brasil e em tantas partes do mundo, esse tema ele é extraordinário. E eu já quero aqui, abrindo este nosso programa, trazer alguns dados que são preciosíssimos. O agro move o mundo? Sim, o mundo depende dele, mas ele move muito mais o Brasil nesse instante. E o Brasil tem servido ao mundo. É do agro que vem literalmente a energia para conseguirmos cumprir nossas tarefas. Na prática, isso significa que o agronegócio é responsável não só pelo que acaba em sua mesa, mas por toda uma cadeia de produção que envolve agricultores, fabricantes, transportadores e comerciantes até chegar aí a você, consumidor. E você já parou para pensar em como o agro nos move? Você pode até não perceber, mas o agronegócio responde por uma fatia importante da economia brasileira, estimulando e contribuindo para o crescimento sustentável do nosso país. Do campo que vem os alimentos, as fibras para o vestuário, a cana-de-açúcar, que será transformada em combustível, e inúmeros outros produtos que mantêm-nos ativos. Tudo vem do campo. O agro consolidou o Brasil como um dos principais players do mercado global de produção e exportação de alimentos. Bom, Eustáquio, por que você se interessou pelo agro e se tornou um profundo conhecedor do tema? Bom, eu sou economista, formado pela UFMG, e ao longo do curso de economia, eu tinha que fazer um trabalho voltado para conclusão do curso. Sempre fui urbano, tive poucas experiências na família, no meio rural, mas aos poucos eu fui me entretendo e gostando do tema. E quando eu tive que fazer a monografia do final de curso, eu comecei a verificar que o agronegócio era uma coisa muito importante. E detalhe, o Coraz aqui também é economista e ele sabe disso, os economistas costumam não entender o setor agropecuário pela teoria econômica. Então, a partir dali eu falei, aqui existe um bom caminho para a gente entender e tentar explicar melhor, porque o que acontece lá fora não é o que acontece no Brasil. Então, a gente precisa de ter instrumental teórico e referencial
para compreender a dinâmica e a transformação que o setor agropecuário gera. Uma das coisas é o seguinte: as pessoas, os economistas em geral, costumam achar que a inovação tecnológica não existe no setor agropecuário. E eu, ao longo aí desse período inteiro, né, depois da graduação, fiz mestrado, doutorado e comecei a me aprofundar e especializar em economia rural. E eu tenho certeza e convicção que o agro é muito inovador e não tem como discutir o ganho produtivo que a gente verifica no Brasil sem a inovação tecnológica. Então, há alguma coisa na teoria que a gente precisa de entender melhor. E o professor Eloy Corazza, professor, economista e agricultor, o que veio primeiro? Primeiro, agricultor. É mesmo? É agricultor. Eu nasci na roça, no tempo em que não existiam ainda combustíveis, não tinha luz, não tinha estrada, era assim. Agricultor raiz. Raiz. E aprendi a cuidar das plantas com meu pai. A teoria econômica ela está muito distante da realidade. E como nós, economistas, em geral, procuramos cuidar ou do interesse do setor A, B ou C, voltado para a busca de melhor resultado, ou o interesse maior do país, muitos temos dificuldade de conhecer e nós sabermos exatamente como é que um país que importava comida há menos de 50 anos, qual é a comida? Feijão, arroz, milho para sobreviver? Quando deu a primeira crise do petróleo, fim de 72, início de 73, o que aconteceu? O que o senhor está nos dizendo nesse instante, muita gente agora não sabe disso. O Brasil já precisou importar comida. É por isso que nasceu a criação, a planta básica que fez desenvolver a tecnologia de hoje, a Embrapa, criada no fim da década de 72 e formalizada em abril, que está celebrando este ano 50 anos. Então, é a origem daí, o trabalho voltado para a tecnologia, a melhoria da atividade do campo, que tornou o Brasil de importador para, posso falar, o principal supridor de alimentos para o mundo, hoje e principalmente no amanhã. Com a fala do senhor, eu chamo agora a nossa repórter Aline Menezes, que preparou para nós aqui uma apresentação também dessa temática. O agronegócio brasileiro se supera a cada ano e é responsável por consolidar o país como uma das potências mundiais do setor. Hoje, o Brasil é o maior exportador mundial de carne bovina, frango, soja, café, suco de laranja e açúcar, e o segundo maior exportador de milho. É também o terceiro maior exportador de frutas. Mas nem sempre foi assim. Em 1900, uma crise provocada principalmente pela queda dos preços da saca do grão no mercado internacional afetou vários países. O cenário motivou o Brasil a diversificar sua atividade agrícola. O tempo passou e, especialmente na década de 70, com o marco da criação da Embrapa, o agronegócio foi modernizado. A partir do avanço da engenharia genética e o surgimento de biotecnologias, o agro se tornou mais preciso, eficiente e, por consequência, mais rápido. Para se ter uma comparação, em 1977, o Brasil produzia cerca de 46 milhões de toneladas de grãos. 40 anos depois, a Conab estima que somente na safra 2022-2023, o Brasil ultrapasse a marca de 300 milhões de toneladas de grãos. Isso representa um aumento de mais de 500%. Não à toa, descrevendo o solo brasileiro, Pero Vaz de Caminha dizia: aqui se plantando, tudo dá. Depois de acompanhar o que a Aline acaba de nos apresentar, eu já quero perguntar aqui para os senhores o que os senhores dizem que foi fundamental para que nós nos transformássemos na potência mundial cobiçada. Hoje, 8 bilhões de pessoas existentes no mundo, dessas,
o Brasil alimenta, eu diria que 1/5, não é? O que transformou o Brasil neste grande celeiro alimentar do mundo? Eustáquio, por favor. Bom, acho que na fala do Corazza anterior sobre a questão da Embrapa, é claro que ciência e tecnologia é um ponto central, mas se não fossem os agricultores capazes de absorver esse novo conhecimento ou essa nova tecnologia, de nada teria sido feito. Então, acho que é bom retratar um pouco, né? Lá na década de 60, finais da década de 60, o país vivia um boom de crescimento econômico, onde o país crescia a taxas de mais de 2 dígitos. E havia uma expectativa de que você poderia ter um desabastecimento interno. Então, houve ali, finais da década de 60, início dos anos 70, um grupo de cientistas sociais com sólida formação econômica, né, liderados por José Pastore, Eliseu Alves, entre outros economistas, né, e eles decidiram fazer um diagnóstico da situação e chegaram à conclusão que o conhecimento existente não era suficiente para municiar os agricultores em até 3 anos. Ou seja, esse argumento, Delfim Neto, ele utilizou esse argumento para fazer investimento em ciência e tecnologia. De fato, há toda uma tradição na literatura econômica que vinha do Schultz, que depois foi um prêmio Nobel, que tratava da transformação econômica, da produtividade, dos investimentos em capacitação e recursos humanos, né? Então havia ali naquele período um ambiente propício a investimento em ciência e tecnologia que propiciou ali a criação da Embrapa. Eles extinguiram o antigo DNPEA, né, que era o Departamento Nacional de Pesquisa Agropecuária, e criaram uma nova instituição. Então, acho que isso foi um ponto muito importante, mas a gente não pode se esquecer, né? Nós tivemos também políticas acertadas de crédito, políticas acertadas de assistência técnica e o próprio agricultor, que foi muito capaz em absorver isso. Quando a gente fala em assistência técnica, se a gente tem a tecnologia, mas essa tecnologia não é absorvida pelo agricultor, então a assistência técnica é um mecanismo que faz com que esse novo conhecimento chegue ali na produção. E acho que isso foi muito bem consolidado ao longo aí dos últimos 50 anos. Bom, deixa eu voltar aqui, isso é importantíssimo que a gente acaba de escutar do José Eustáquio. O professor Eloy já tinha nos falado também. A década de 70 foi a década da virada? Nós todos trazíamos a tecnologia que nós tínhamos recebido de nossos pais, de nossos ancestrais, que era lavrar, gradear, plantar, todos os anos. Então aí aquele conhecimento básico, né? Que é o conhecimento básico da época. Sim. Foram se agregando a isso os conhecimentos, tecnologias desenvolvidas. Por exemplo, não precisa mais plantar, arar e gradear todo ano. Faça o plantio direto. Mas como assim? Plantando capim, onde você antes lavrava para tirar o capim e plantar. Então, essa tecnologia do plantio direto passou a integrar esse desenvolvimento. Adicionalmente, os conhecimentos, por exemplo, na rotação de culturas. Não plante sempre a mesma coisa. Plante a soja primeiro. Por que a soja primeiro? O que é a soja? O que é o feijão? A gente não come feijão? Não, mas a soja, ela puxa do ar uma coisa que ninguém conhece, nitrogênio. Então, ela evita gastar ureia, evita emitir gases. E assim por diante. Então, esses conhecimentos e tecnologias foram sendo incorporadas aos produtores por este mecanismo da tecnologia desenvolvida, o manejo adequado para cada cultura, transmitido pela assistência técnica e absorvido e dedicado pelos produtores. E hoje, ao longo disto, o produtor descobre. Se eu cuido bem da terra, eu conheço melhor a terra, eu sei que ela vai me devolver muito mais. Então, é a situação que nós hoje vivemos. Eu quero saber do José Eustáquio agora sobre o nosso solo brasileiro. A gente é um continente. A gente tem essas regiões todas do nosso país com diversidade de solo. Mas qual é
esta diferença desse solo brasileiro é que hoje chama a atenção do mundo. Ronaldo, eu vou complementar um pouco a fala do Corazza e também te responder. Complementando e também respondendo, né? O Cerrado não foi essa maravilha desde o início. Era uma região difícil de se plantar. E o Cerrado hoje é grande produtor de soja, né? Então, por exemplo, a Embrapa, junto com seus pesquisadores, desenvolveram a fixação biológica de nitrogênio. Então, além da tropicalização de vários cultivos, e a soja era uma, né? Então, soja você só produzia em zonas temperadas. Então, você começou a fazer a tropicalização de alguns desses cultivos, a soja foi adentrando e com a fixação biológica de nitrogênio, você conseguia captar o nitrogênio que você tinha ali e diminuir custos. Porque no final das contas, quando a gente quer fazer uma inovação tecnológica, ou a gente quer, de um lado, reduzir custos, né? Ou a gente quer aumentar a produtividade. Se a gente aumenta a produtividade, a gente melhora a rentabilidade. Se a gente reduz custos e os meus concorrentes não, eu ganho espaço nesse mercado. Então, veja, o Cerrado era uma terra imprópria, né? Era um terreno ácido para plantio, né? E eu me lembro, nos meus livros de geografia, quando menino, né? Estudando no grupo e no colégio, o Cerrado era classificado, era um bioma em que as árvores eram pequenas, retorcidas, isso, porque o solo era pobre. Pouco produtivo. Pouco produtivo. Então, eu acho que aliando a tecnologia, aliando o conhecimento e aliando essa forma de como comandar e produzir nesse terreno foi muito importante. O Cerrado é um grande bioma, então nós fizemos uma nova fronteira produtiva, né? Então, a terra era muito cara no sul, então a terra barata no centro-oeste, as pessoas começaram a migrar. Então, essa migração de pessoas que têm conhecimento também é muito importante. Então, acho que é um ciclo, né? Acho que está ali aliado o conhecimento, a tecnologia e o produtor, que é o empreendedor, né? Porque uma pessoa que decide vender a sua propriedade no sul, partir para uma área que era praticamente inabitada, né? E continuar produzindo, esse foi um grande desbravador, né? E acho que isso foi feito ao longo desses últimos anos. E o Corazza, não tenho dúvida, é um desbravador aqui de Brasília. Sim, veio do sul aqui para Brasília na década de... Foi no ano, nosso primeiro plantio foi na safra 76, 77, a primeira soja plantada, reforçando o que o colega colocou, nós tivemos que trazer a semente do sul, lá do interior do Rio Grande, e plantamos 5 variedades. Dessas 5 variedades, quando chegou em janeiro, naquele tempo, estavam tudo chegando prontas. Moral da história, terminamos o cultivo, a cultura, não conseguimos colher praticamente nada, porque exatamente a semente não era adequada à região. Daí a necessidade da tropicalização do desenvolvimento. E isto só aconteceu a partir do resultado da soja cristalina, primeira cultivar, reconhecida aqui, inclusive, plantada e colhida aqui pertinho do DF, primeira fazenda vizinha daqui, e que foi a origem da segurança de que plantando aqui a soja e, consequentemente, depois o milho, a coisa dá. O senhor diria também que esse foi um grande case ali no momento para o Brasil, porque estava ao lado aqui da nova capital, do governo de então, do investimento em tecnologia que estava nascendo também naquela época. Eu entendo exatamente isso e muito mais. Havia exatamente a preocupação do Estado com a segurança alimentar do povo brasileiro. E com isto, esta geração, este investimento foi fundamental. Tanto que as primeiras variedades que trouxeram resultado positivo foi a cristalina, a outra, o cultivar DOCO, também tudo desenvolvido por unidades da Embrapa, aqui de Brasília ou aqui da região de Goiás, inclusive. Vamos lá.
O Brasil lidera hoje a produção agrícola de vários produtos. No que a gente hoje é líder? Soja é um importante produto, laranja, café, né, cana-de-açúcar, dentre outros, né? Além disso, a cadeia produtiva de carnes, carne bovina, carne de frango. Para se ter uma ideia, a gente importava frango na década de 60 e hoje nós somos um dos maiores exportadores de frango, né? Na década de 90, não figurávamos entre os principais produtores e exportadores de carne bovina. Hoje já somos também um desses. Então, eu acho que não é um ou outro produto. Acho que a transformação foi muito diversificada. O que no passado era um produto, dependia apenas do café ou um outro produto, hoje, no presente, a coisa é mais diversificada. E só para te dar um dado, Ronaldo, da conversa passada, o que a Embrapa fez com que os agricultores economizassem com a fixação biológica de nitrogênio, paga o orçamento dela desde a sua criação até hoje, para você ver a importância que é o investimento em pesquisa. O que dizem lá fora de nós quando olham para a gente agora, hoje, nesse momento, 2023, e olham a gente liderando essa produção desses vários tipos de produtos, de alimentos e tal? O que dizem de nós? É o quê? O que a gente tem aqui? É um solo que é diferenciado? É um clima que é diferenciado? É a tecnologia que o brasileiro assimilou melhor do que outras nações? O que dizem de nós? O clima é o seguinte: no início só havia tecnologia para países de clima temperado. Então, ao contrário do que foi a Revolução Verde, aqui foi preciso construir novo conhecimento. Não havia tecnologia tropical. Esse é um ponto importante. Então, hoje, lá fora, quando os nossos principais competidores nos olham, eles veem o seguinte: esse é um grande produtor. Agora, nós tivemos a capacidade de utilizar determinadas questões a nosso favor. Como sendo um país tropical, nós temos sol praticamente o ano todo, e a gente consegue, tropicalizando os cultivos, com novas tecnologias e tudo, a gente consegue ter de 1, 2 ou até 3 safras na mesma unidade de área. Ou seja, a gente produz não só mais em termos de produtividade, como a gente produz em uma mesma área diferentes cultivos. O ano todo. O ano todo. Então, isso é muito importante. Agora, eu quero saber outra coisa de vocês. Vai ser tema do nosso próximo bloco, mas já quero aqui deixar um pouquinho um aperitivo aqui para as pessoas. A gente pode crescer mais ainda na nossa produção agrícola? Não tenha dúvida, viu? Temos potencial para isso? Bastante. Se hoje a gente tem 26%, se o agro hoje responde a 26% do PIB brasileiro, a gente, segundo perspectivas aqui, pode chegar até 30% em 2029. A gente realmente tem potencial para isso. Ronaldo, vou te dar um dado. A gente ocupa apenas 7% do nosso território com a produção de grãos. Se a gente dobrar isso, imagina o potencial que a gente tem. O agro pode transformar o Brasil como uma das grandes potências mundiais, economicamente falando? Acho que já está fazendo isso. Já está fazendo. Mas outra parte do Brasil não está acompanhando. E talvez até políticos não entendam isso ainda, né? Lamentavelmente. Sem dúvida nenhuma, o desconhecimento da realidade, saber, por exemplo, que essa produção de grãos de uma região nossa, vamos pegar aqui a região do Nordeste, até a década de 90, até o início da década, não chegava a 500 quilos por hectare a produtividade média de grãos. E hoje está em mais de 3.500 quilos por hectare, graças à tecnologia, graças a todo esse trabalho integrado, conhecimento, produtor, dedicação dos produtores na melhoria das condições. Não tenha dúvida, nós precisamos conhecer mais o nosso Brasil. É uma riqueza. O nosso próximo bloco a gente vai poder mergulhar mais ainda em questões de inovação, de tecnologia, crescimento e expansão do nosso agro e o que o nosso agro está trazendo também de outros recursos para o Brasil, outros tipos de negócios oriundos do agro para o nosso Brasil, em instantes, depois do intervalo.
A gente está de volta aqui na sequência do programa de hoje. Olha, hoje é o Brasil do agro. Não é o agro do Brasil, mas o Brasil do agro, porque o agro está transformando o nosso país e trazendo um enorme bem para a nossa economia. E já faz tempo que isso vem acontecendo e a tendência é melhorar. Então, que ninguém atrapalhe. Vamos seguir aqui no programa de hoje e eu quero agora voltar a falar do papel do empresário do agro. Porque, gente, naturalmente a gente lida com o quê? Com cenários adversos na política. Não é? A gente tem sempre governos aqui, governos ali, confrontos políticos que podem afetar a política agro no país. A gente tem também cenários adversos no clima, acontece da natureza. A gente tem também, por exemplo, crises econômicas que vêm, que podem afetar também o agro. E este empresário, esta pessoa, que seja homem, seja mulher do agro, que, apesar disto, tem transformado a nossa economia com o agronegócio. Quem são essas pessoas? Quem são no sentido de coragem, de desbravar, de inteligência, de busca, de criatividade? Quem é o empresário do agro brasileiro? Jesus Cristo, quando falou que o bom semeador, tem que semear a boa semente num bom solo. É o bom solo que dá o resultado para ele. E o produtor, na verdade, todos os que iniciaram esse processo, principalmente de migração para a nossa região aqui do Cerrado, que é o marco, vamos dizer, dessa transformação, a maioria deles, todos produtores ou filhos de produtores que para cá vieram acreditando no futuro e acreditando que trabalhando, plantando, tudo dá. E foi nesse processo, então é um processo de coragem. Por quê? Porque o produtor, ele depende 100% dos outros. Ele não fixa o preço do que ele precisa, ele não fixa o preço do fertilizante que ele precisa para produzir. Há uma crise como a do passada, mais do que dobra o custo. Ele planta. Segundo, o clima também é totalmente uma variável exógena que vai acontecer. Então, ele tem essa coragem de plantar. E terceiro, quando ele colhe, se ele colhe bem, por exemplo, nós, economistas, já sabemos, quando colhe bem, o preço cai. Tem bastante e assim por diante. Ou seja, mesmo assim, ele planta e busca plantar sempre cada vez melhor, aproveitando melhor, reduzindo seu custo, melhorando aquilo que pode produzir mais no mesmo lugar e com melhor qualidade, um produto garantido. Então, creio que este é o empreendedor produtor. O empreendedor empresário não pode ser diferente. Ele, sem dúvida nenhuma, é similar ou até mais corajoso do que nós, produtores. Pergunta José Eustáquio, qual é esse perfil do empresário do agro, do produtor brasileiro? É o seguinte, Ronaldo, eu acho que o agricultor é o grande herói brasileiro e as pessoas não enxergam muito em alguns momentos, né? Muito se fala que é um setor muito concentrado, né? 85% da produção é produzido por apenas 10% e 15% os outros 15% de produção é produzido pela grande maioria. Existe sim uma agricultura familiar, mas eu costumo dizer o seguinte, grande parte da pobreza rural, ela não está inserida no agro e nem em nenhum outro setor de atividade econômica do Brasil. E aí, quando a gente pega os agricultores, vou dar o exemplo do meu sogro e dos irmãos dele, são pessoas que acordam todo dia, 5 horas da manhã, independente de governo A, governo B, independente de crise A, B ou C. Então, eles têm uma rotina. E essa rotina, acho que trazendo aqui para o economês, é o seguinte, não existe nenhuma riqueza que não venha do trabalho. Então, se você trabalha, você gera riqueza. E eu acho que o agricultor no Brasil, ele gera riqueza
por trabalho. Esse é o ponto que as pessoas deveriam entender, porque às vezes você vê um grande produtor de café, um grande produtor de soja, mas você não sabe que se a colheitadeira dele estragar, quem vai consertar, quem vai ser o mecânico, muito provavelmente é ele ou o irmão dele, porque não existe, como a gente conhece nos centros urbanos, quando o nosso carro estraga, a gente vai numa mecânica e aí você tem um profissional para lhe atender. Mas no campo, se não for você que coloca a mão na massa, isso não existe. Então o agricultor injustamente é taxado de trabalho escravo, é taxado de ambiente ruim para aqueles que vão trabalhar. Mas quando a gente percebe, por exemplo, eu estou dando exemplos de realidade que eu vejo hoje, né? Então, eu conheço de gente que tem salário de 20 a 30 mil para gerenciar uma fazenda, para ajudar no processo de colheita, no processo de plantio. Isso é um excelente salário, não é? Talvez maior do que muitas das pessoas que vivem nos centros urbanos. Então, quando a gente fala do agricultor, quando a gente critica, a gente deveria entender realmente como é o trabalho. Se você tem que acordar às 5 da manhã todo dia, e se você acordar atrasado, acabou, não tem essa, né? É um pouco diferente. Então, eu acho que o agricultor é o grande herói brasileiro e é a pessoa que realmente está fazendo a transformação econômica do nosso Brasil. Mas vocês tocaram num ponto aqui importantíssimo também, que é, quando você falou do maquinário, do mecânico, mas o agro, ele gera vários outros tipos de negócios também, não é? Ele é tão grande que gera vários outros tipos de negócios. Vamos exemplificar alguns aqui? Sem dúvida alguma. Em primeiro lugar, para que ele exista, há necessidade de hoje todo o instrumental, máquina, seja desde a enxada até a colhedeira, qualquer ferramenta. Mais do que isso, para que ele possa produzir, ele precisa do fertilizante, ele precisa de todos os insumos, os adubos foliares e outros, para que a planta tenha as melhores condições de gerar seu fruto. Para que ele possa dar continuidade a esse trabalho, ele precisa gerar também o quê? Aquela produção tem que ser colocada em algum lugar. Quem é que trata disso? Adicionalmente, para que aquilo que ele não sabe, ele tem a quem perguntar, que é o agrônomo, o técnico agrícola, a empresa e assim por diante. A sua máquina, melhor tecnologia cada ano. Então, ele gera. Para ele produzir, ele tem um conjunto de atividades anteriores. E o que ele produz, nós temos que aí pensar exatamente em toda a cadeia produtiva e toda a cadeia até chegar no prato do consumidor, seja onde esteja, seja quem for. Tanto o brasileiro, por exemplo, quanto o chinês, que come a carne de suíno que a China produz, mas alimentada por milho e soja saído de um país chamado Brasil. Então, é toda essa cadeia produtiva, aí vem transportes, logística, navios e assim por diante, e uma série de outros que com certeza o Eustáquio consegue complementar. Avança aí, Eustáquio, porque eu estou lembrando de outras coisas. Tá. E a cadeia cultural, que também ela vem e potencializa mais ainda o agro, ou ela também explora positivamente o agro, não é? Eu acho o seguinte, o que o Corazza disse é que o setor produtivo, ele gera muitos empregos para trás e para frente. Sim. Então, mais uma coisa, quando eu falo que os economistas conhecem pouco, né, quando eu mencionei atrás, é porque eles acham que a agricultura gera pouco emprego e de baixo valor agregado. E, na verdade, quando a gente vai para a prática, a gente observa que, atualmente, principalmente, você gera muito emprego para trás e para frente, ou seja, a gente costuma dizer dentro da porteira e fora da porteira. E existe também um outro equívoco que muitos economistas fazem, que é o seguinte: o produto agropecuário tem baixo valor agregado. E aí eu pergunto, vamos pensar, eu vou pegar 500 hectares de terra hoje para produzir café. Se eu for preparar o solo, eu vou gastar mais ou menos 5 milhões de reais anuais para eu tratar o solo, plantar as mudas
para daqui 3, 4 anos começar a fazer uma primeira colheita. Os economistas não compreendem, porque esse processo que eu tenho de investimento na terra ao longo aí de 3, 4 anos, isso é valor agregado, porque não basta eu plantar e achar que eu vou colher. Então existe toda uma preparação. Então é falso a gente afirmar que o produto agropecuário tem baixo valor agregado. Então existe muito valor agregado e depende, é claro, do trato econômico que a gente tem. Tudo isso que vocês estão falando aí, a gente resume aqui em números. Os números não negam. Não é? Olha, em 2020, o PIB do agronegócio brasileiro avançou 24,31%, alcançou uma participação de 26,6%. No ano seguinte, 2021, o crescimento foi de 8,36% em cima disso aqui. Depois de 2 anos seguidos de recorde, em 2022 houve uma queda, que foi de 4,22%. A gente viu o período da pandemia, não é? Porém, os números não negam a grande contribuição para a economia do país. E esse ano, Ronaldo, nós vamos plantar a maior safra de grãos, 311 milhões de toneladas. E a expectativa é que seja com crescimento de quê? Se vamos ter maior safra, uma maior plantação? Na verdade, a nossa produção, a última estimativa, de 312 milhões de toneladas de grãos. E a queda que se teve no ano de 2022 se deve não apenas aos resultados da pandemia, mas também à grande seca que afetou a região sul do Brasil, onde a soja foi cortada em metade, aproximadamente. Então, nesse ano, não há dúvida alguma. Adicionalmente, só apenas para agregar, o Brasil é o país que tem condições, graças a essa produção, de atender aquilo que o mundo vai precisar para ter comida na mesa com óleo de soja. E com farelo, poder ter proteína, ter a carne de galinha, carne de suíno, carne de boi. Por quê? Porque a Argentina, com a seca que quebrou mais do que 50% da produção de soja, ela não terá condições de suprir, se continuar sendo a supridora destas dois produtos básicos, farelo para os animais e óleo de soja para a mesa de todos. Então, esse é o futuro. Ronaldo, quando a gente fala em grãos, a gente não está contando verduras, frutas, cana-de-açúcar, entre outros, tá? Então, na verdade, o Brasil produz muitas milhões de toneladas aí. Eu quero voltar no assunto anterior que a gente estava abordando aqui, que são os negócios ou que são os resultados todos que vêm, ou a cadeia toda que envolve o agro. A gente falou da cadeia produtiva, que é o antes ou depois que vocês mencionaram aí, da cadeia distribuidora, o quanto o agro afeta também no mundo da cultura, porque hoje a gente tem aí um comércio enorme que depende do agro, os rodeios, a música, não é? Isto também traz um outro resultado econômico enorme, né? Eu acho que as regiões produtoras, você sempre vai ter lá a Miss Café, a Miss Milho Verde, sempre tem, os né? Rodeios, os rodeios. Então, isso faz parte também. Acho que a cultura brasileira, então, mesmo para uma pessoa urbana, ela vai se interagir com o agro na sua vida aí, diante desses festivais de colheita, né? Normalmente, próximos das colheitas que são feitas essas festas. Isso é muito importante. Eu quero... Quer complementar, Coraza? Complementando apenas, eu creio que essa é a razão, inclusive, das agros, que geralmente acontecem, as regiões produtoras, né, seja de animais, seja de grãos, que acontecem agora no mês de maio, usualmente no fim da safra. E onde são também a grande oportunidade que reúne os produtores e empreendedores para ver o que há de melhor para ser feito para a próxima safra. Tecnologia, inovação. Quais exemplos de tecnologia são usados hoje no nosso agro? Desde a criação dos animais até as plantações diversas que a gente tem. Quais são os exemplos hoje que vocês podem nos trazer aqui? Porque o nosso povo não conhece, o nosso povo consome, não é? Exceto quem é do mundo agro. Eu vou dar 2 exemplos e aí depois eu deixo a palavra para o Coraza.
como produtor, ele pode dar o exemplo prático. Mas, por exemplo, drones. Drones é algo que está cada vez mais sendo utilizado. Para que serve o drone numa plantação agrícola? Numa pecuária, você pode contabilizar o seu rebanho de forma mais rápida e mais efetiva e não ter perdas. Tá? Então, estou dando uma. Você pode fazer o monitoramento do seu solo e verificar onde e em qual região você tem que jogar um defensivo com maior ou menor quantidade. Isso você também tem tecnologia. Estou falando essa que seria... Mas eu vou dar um outro exemplo, que é do tio da minha esposa, que ele é um agricultor inovador. Ele é produtor de café. E entre uma linha e outra de café, você tem ali um pedaço de solo de 2, 3 metros de distância. O que ele fez? Plantou soja. Isso é uma inovação. Então, mas espera lá, para eu plantar soja no meio do café, como eu vou colher? Porque a colheitadeira de café é uma e a colheitadeira de soja é outra. Se eu passo a de soja, eu destruo o café. Se eu passo a do café, eu destruo a soja. Então, como resolver isso? Ele adaptou uma colheitadeira de feijão para colher a soja no meio do café. De como? Sendo inovador. Não existe. Criativo. Registrou a patente. Então, eu estou te dando um exemplo bem sucedido de um agricultor que teve essa noção e essa percepção. E o exemplo de drones e tudo, a gente vê muito no marketing, né? Acho que essa imagem que está mostrando, realmente. Mostra. Exatamente. Ele consegue detectar falhas, detectar necessidades, seja do solo, seja da criação. E hoje, todas as colheitadeiras e plantadeiras, ao passo que ela já vai plantando, ela também já vai retirando propriedades do solo para saber se tem... Fazer análise em relação à fertilização do solo. O senhor já está mexendo com essas coisas, né? Naturalmente, precisamos sempre nos adaptar e procurar acompanhar o conhecimento. Eu diria que, reforçando, exatamente graças a essa inovação. Vamos por passo, no caso da produção de cereais e grãos. O primeiro passo da grande mudança que ocorreu na nossa agropecuária, na nossa agricultura, foi exatamente o plantio direto, sem a necessidade de mexer o solo. A fixação biológica, como aqui já colocada. Adicionalmente, na área da genética, por exemplo, os primeiros cultivares de soja, se plantavam soja que demorava 135, 140, 150 dias para colher. Hoje, as variedades desenvolvidas permitem que esta soja seja colhida com 105 até 110 dias. E isso propiciou exatamente o plantio da safrinha, o plantio do milho para como segunda safra, na mesma área. Ou seja, passa a ter 2 safras, a mesma coisa, um grande avanço. Tentar explicar isso, né? Na verdade, você encurta o ciclo de produção da soja e antecipa o plantio do milho. Então, e se você planta o milho numa época mais favorável, você aumenta a produtividade do milho. O que a gente observou é que o milho safrinha, na década de 70, era residual. Hoje, a segunda safra de milho ultrapassa a primeira safra. Deixou de ser safrinha e virou safrão. Na prática, reforçando, aquilo que nós produzimos até a década de 90, na primeira safra, hoje o Brasil produz das 124 milhões de toneladas, 24 milhões, 25, da safra da região do clima temperado, basicamente. Quem planta no início da safra, em outubro, novembro. E a safrinha, que não existia há 15 anos atrás como prática coletiva, hoje ela representa a produção de 90 milhões, 95 milhões de toneladas de milho. É esse o Brasil que nós temos hoje. Então, tudo isso, essa tecnologia, essa agregação de conhecimento na área ligada à área de genética, na área de tecnologia,
na área de proteção de solo e agregando. Esta prática da plantio de soja na primeira, na chamada safra, e plantio de milho ou de sorgo seguido, o que ele gera? Ele vai deixar uma palhada muito forte, que é aquilo que a agricultura brasileira hoje está progredindo dia a dia. Um cultivo biológico, uma melhoria do solo, das condições de proteção do solo. Quero só pedir aqui, José Eustáquio, enfatiza para a gente aqui tudo que engloba o agro. O agro é o quê? É plantação, é criação animal. Fala tudo para a gente aí. Para quem está chegando agora aqui, só para a gente depois, eu quero fazer uma outra pergunta a partir disso. Tá. Agrícola é produtos agrícolas, né? Soja, milho, hortaliças, frutas, etc. Pecuária é produção de animais, né? Boi, frango, suíno, peixe. Enfim. Então, produção animal. Então, tem esses dois lá. Esses dois é o elo produtivo. Na indústria fornecedora, a gente tem fertilizante, defensivos, sementes e assim vai, né? Máquinas e equipamentos agrícolas. E na parte posterior, a gente tem a parte de logística e distribuição, né? A gente tem que entender o seguinte, tudo que a gente produz, ou ela vem para o mercado interno, ou vai para a exportação. Então, depende também do que acontece. E aí eu vou fazer um ponto, você não mencionou, mas acho que é interessante ressaltar, Ronaldo, que é o seguinte, as pessoas criticam muito, o Brasil vai exportar e vai faltar aqui para o mercado doméstico. Mas é o seguinte, o agricultor, ele quer aumentar sua renda. E quando ele decide exportar, é porque lá fora paga um preço melhor. Então, ao exportar, ele está melhorando sua renda. E essa renda tem uma redistribuição interna diferente. Emprego, renda, né? E se você analisar o índice de desenvolvimento humano das regiões que mais cresceram no país, essas regiões coincidem com aquelas que cresceram mais no agronegócio. Isto é, o IDH dessas regiões bem desenvolvidas com o agro está mais elevado. E eu vou te falar, o nível de desemprego é menor nas regiões onde o agronegócio é mais pujante. Deixa eu voltar uma coisa. O Eloy aqui citou genética, não é? Estou vendo adaptação do solo. A gente teve o debate no ano passado da questão de fertilizantes que o Brasil precisou ir buscar na Rússia para não prejudicar a safra nem a safrinha. A gente tem a questão hoje dos maquinários, que você falou que o brasileiro é inteligente, é criativo, inventou uma máquina específica para um tipo de produção. A gente precisa de transporte adequado para determinadas produções, específicas produções. Tudo isso quer dizer tecnologia, tudo isso quer dizer inovação, não é? E tudo isso a gente hoje está trabalhando bem, ó. A gente está vendo ali, olha, a gente viu o celular, a gente viu o computador, eu imagino que a gente tem também acompanhamento satelitar dessas coisas todas. É isso mesmo, Eustáquio? Fique à vontade, vai lá, Coração. Não, no caso aí, todas as máquinas hoje de plantação de grãos são todas com sistema de GPS. Todas as máquinas? Há muito tempo. Porque é isso que permite. O que ela permite? Primeiro, você alinha o plantio na linha, tanto que as pessoas, por exemplo, mais simples do interior, lá aconteceu comigo, pessoas dizem, mas como é que você consegue plantar com essa direção? Ela tem uma segurança de 5 centímetros de variação na linha. Uhum. Isso permite que se tenha um plantio, precisão. Segundo, ela regula, veja, uma plantadeira ela pode ter a maior parte de mais de 15 linhas, 40 linhas, mais linhas. Linhas o quê? São pequenos aradinhos que vão jogando a semente, onde a semente é plantada. E essa semente é distribuída de acordo com a necessidade. Por exemplo, voltando à questão da soja. A soja de 105 dias, você normalmente, a variedade uma precisa 20 grãos por metro, a outra 15, a outra 10, a outra 12. Então, tudo isso o produtor é regulado antes. E na mesma profundidade. Por que a profundidade? Porque depende da umidade para ela germinar. Então, se regula
o plantio, veja, de grandes áreas, de qualquer área, na máquina, para que ela, naquele dia, por exemplo, dá para plantar com 3 centímetros abaixo. Não, está muito úmido, 2 centímetros A assim. tecnologia detecta como está o solo. Como está o solo, e com isso também regula também onde que eu planto, grão a grão. Então, isso tudo é tecnologia, é forma de que hoje é utilizada. Eu vou dizer o seguinte, esse é o mundo ideal. Né? É claro que tem muitos agricultores que estão nessa fronteira, sim, mas a grande maioria ainda está atrás. Né? Então, o que a gente tem que observar? Vamos pensar assim, normalmente são os agricultores menores, classificados como agricultores familiares. Né? Mas quando a gente faz um estudo da agricultura familiar no Brasil, a gente observa que eles estão concentrados onde? Mais na região sul, né, e no Nordeste. O Nordeste é uma região muito pobre, né, comparada com o Sul. E quando a gente analisa esses dois agricultores, a gente percebe que existem diferenças institucionais. Então, por exemplo, no Sul, o agricultor ele é mais factível a trabalhar em cooperações, né, ou cooperativismo. E no Nordeste, mais em associativismo. O associativismo seria o primeiro passo para depois você se transformar num cooperativismo. Né? Então, faltam instituições no Nordeste que não existem no Sul. Então, a diferença é, ok, um agricultor familiar no Sul consegue utilizar esse mundo tecnológico descrito pelo Coraza, que o agricultor do Nordeste talvez não tenha acesso. Né? Quando eu falo em política de crédito, você quer aumentar o investimento produtivo, porque o investimento cria inovações tecnológicas. Quando falo em seguro, havendo uma quebra de safra, você é capaz de não ter prejuízo e manter o seu nível de investimento na safra seguinte sem ter muito prejuízo. Então, o agricultor do Nordeste, ele tem falhas institucionais que não lhe permitem o uso do crédito, o uso do seguro, o uso da tecnologia, e por esses motivos ele fica atrás. Vou fazer assim, esse bloco vai se encerrar aqui, mas daqui a pouquinho, no próximo bloco, eu quero falar justamente sobre este assunto aí, como os governos podem contribuir mais ainda para a melhoria do nosso agro, o crescimento do nosso agro, desde os transportes, desde a facilitação, por exemplo, das vias de distribuição, sejam elas por trem, por rodovias, ferrovias, rodovias, seja por onde for, com políticas de crédito acertadas também daqui a pouquinho, e algumas outras perguntas curiosas que as pessoas de casa têm quanto ao agro. É um intervalo bem rapidinho e a gente volta já. O Brasil do agro é o tema do nosso Além da Notícia da noite de hoje. A gente terminou o último bloco falando aqui sobre as inovações, sobre tecnologia, e eu volto ainda apenas mencionando aqui que a agricultura 4.0 é esse conjunto de tecnologias e inovações usadas no processo do setor com a digitalização da produção rural. Todavia, não chegou ainda ao Brasil todo. Mas a gente imagina que vai ser um avanço progressivo, não é, José Eustáquio? Acredito que sim. Né? O dado do censo de 2017, o percentual de regiões agropecuárias que já têm acesso à internet ainda é muito baixo, é algo menos de 20%. Tá? Mas isso vem crescendo. Após a pandemia, houve um estímulo muito grande, acho que em todos os setores, não só o agro. Então, cada vez mais você tem uma necessidade. E com a internet, 5G e outras novas tecnologias, com certeza, esses lugares mais remotos, a gente vai conseguir ter acesso às novas tecnologias que cada vez são mais essenciais, até mesmo para o uso das máquinas, dos equipamentos que são produzidos para esse destino. Eu quero apenas mencionar aqui também que é inevitável a gente lembrar daquela frase que a gente ouviu na televisão por um longo tempo, que parece que foi uma campanha bem duradoura. O agro é pop, o agro é tech. Havia um propósito aí nessa campanha, vocês lembram? Eu lembro sim, viu, Ronaldo? E eu acho que foi uma campanha muito bem sucedida. É claro que ao longo do tempo, se ela fica muito repetida, né, é sempre bom reestruturá-la. Mas eu vejo o seguinte: há 10, 15 anos atrás, a sociedade brasileira não tinha a dimensão da importância que era o setor agropecuário. E eu acho que nos últimos anos, a gente começa a observar
jovens que saem das universidades interessadas em criar, empreender dentro do setor. Eu acho que isso foi em parte dessa campanha. Então, eu acho que foi bem. Agora, a gente tem que colocar outras questões, né? Há muita desinformação, principalmente nas escolas. Quando você pega os materiais escolares e você vê qualquer coisa falando sobre o agronegócio, há muita desinformação. Por exemplo, vou citar aqui duas coisas, que o agronegócio utiliza muito agrotóxico na sua produção. Vou chegar aqui agora, mas vai lá. E que o agronegócio também desmata e que isso é ruim. Então, existem algumas questões que são colocadas, mas que não são explicadas corretamente. Então, isso traz algum prejuízo. Então, acho que a gente tem que ter agora uma campanha na formação dos nossos jovens para entender a importância que é esse setor. Sem dúvida alguma, complementando, creio que, e reforçando aquilo que o colega muito bem salientou lá no início, o recurso estratégico brasileiro é o brasileiro, somos nós. O produtor é o jovem, é aquele que inova. E o Brasil, nisto, é, na verdade, um exemplo, sim, para o mundo, porque agrega todos os tipos de povos, de várias culturas, e sabe agregar essas culturas e integrá-las nesse processo. Eu acho que o agro, nesse sentido, ele é até desbravador. Vai integrando para produzir mais e melhor, e com melhor qualidade e com mais segurança para todos. Olha, eu quero aqui fazer uma confissão bem particular para vocês, que aconteceu algo lá em casa que eu não consigo encontrar nenhuma explicação. Meu menino acabou de terminar o ensino médio, escolheu estudar o agro, passou na Universidade Federal aqui de Brasília, está estudando agro. Ele cresceu em cidade, nunca foi do campo, não sei de onde veio esse interesse dele, mas quando a gente vai conversando deste tema aqui e vai percebendo a beleza que ele tem também, toda a sua riqueza e profundidade, a gente vai realmente entendendo, de fato, o quanto ele é de fato interessante e desafiador. Mas eu quero agora que a gente se atenha justamente nisso. Os agrotóxicos, os transgênicos, o quanto isso tem sido um fator que traz desinformação, mas e o quanto o mundo agro toma os devidos cuidados para que isso não seja um fator que cause mal à saúde daqueles que o consomem. Olha, eu creio que seja bom trazer a prática. Qual é a prática que hoje existe na cultura dos grãos? Todos nós temos um acompanhamento de um técnico agrícola ou de um agrônomo, ou de alguém responsável. E em toda a agricultura só se aplica a recomendação técnica necessária da aplicação, seja do herbicida, seja do inseticida, seja do fungicida, seja também da aplicação do nutriente para complementar a deficiência que o solo ainda tem, de tal maneira que a planta possa desenvolver melhor. Então, da mesma maneira que nós, seres humanos, veja, compramos muitos produtos na farmácia, o agro não. Ele só pode aplicar aquilo que o agrônomo recomendar na dose exata, necessária para aquela cultura naquele momento. Uma coisa é combater o pulgão, que vai comer, o percevejo, que vai prejudicar o grão de soja, naquele momento em que está começando. Outra coisa é quando, por acaso, esse percevejo, esse pulgão já foram desenvolvidos, então é outra dose. Então, tudo é feito com dose de tal maneira que há completa segurança alimentar, né, neste campo. Então, devemos tirar a preocupação daquelas pessoas que têm uma grande preocupação em casa, porque ouvem constantemente reportagens, assistem aqui ou ali, leem alguma coisa dizendo o cuidado com o agrotóxico dos alimentos, etc. e tal. Há uma segurança nisto.
Sem dúvida. Ronaldo, assim, aí eu vou fazer uma pergunta. Esquece o agro, vamos pensar, você foi na farmácia, você vai comprar um medicamento. Qual que é a diferença para esse medicamento ser bom e ser ruim para você? É a dose. Sim. Que o Corazza falou. Então, se você tomar o medicamento na dose correta, ele vai fazer bem à sua saúde. Agora, se você tomar esse medicamento na dose errada, algum efeito colateral ruim você vai ter. E na agricultura é igual. Se você utilizar... E aí eu não chamo agrotóxico. Aí essa é a primeira coisa. A legislação diz agrotóxico, mas na verdade deveria ser defensivos. Então, você usa o defensivo para quê? Para diminuir uma praga, diminuir um fungo que possa prejudicar a produtividade da sua cultura. Então, se utilizado em doses corretas, não tem problema. Agora eu vou além. Vamos supor que eu utilize numa dose equivocada. Quem é o maior prejudicado? O agricultor. O agricultor. Depois, o consumidor. Eu posso chegar a uma conclusão aqui? Se o Brasil é grande exportador e o mundo está comprando o Brasil, o mundo confia no nosso produto. É isso? E todo produto exportado tem sua origem. Sim. Inclusive, não apenas da fazenda, mas inclusive da variedade que é. E uma vigilância incrível. Bom, reforçando ainda mais esse tema, o maior interessado em não aplicar qualquer defensivo é o produtor por causa do custo. Uhum. Ele só aplica quando é necessário. Só aplica o necessário e o imprescindível para. Sim. José Eustáquio, e quanto aos alimentos transgênicos? Eles podem trazer qualquer prejuízo? Ronaldo, eu como batata transgênica comprada no supermercado faz tempo. Até hoje nunca vi nenhum prejuízo com relação a isso. Quando eles começaram a surgir, houve uma contra-campanha enorme, né? Enorme. Então, havia muita desinformação, países europeus baniram os transgênicos, né? Agora, por que o agricultor utiliza o transgênico e não o produto convencional? Primeiro, o produto convencional, por não ser transgênico, ele te dá pragas diferentes, você tem que passar mais defensivos, você tem que passar mais agroquímicos, e isso talvez é pior do que se você utilizar o transgênico, que você vai precisar passar menos. Ou você padroniza o tipo de trato que você tem na cultura. Então, por exemplo, isso trouxe... Às vezes você tem estudos mostrando o custo da semente transgênica não remunera se você utiliza a semente convencional. Tudo bem, mas o fato de facilitar a vida do agricultor para o plantio é totalmente transformador, porque o agricultor que naquele cultivo convencional tem que exercer uma atividade laboral diferenciada que vai lhe tomar mais tempo, e com o transgênico ele libera o seu trabalho para outras atividades, então ele vai preferir aquele produto que vai lhe dar uma maior liberdade, né? Então eu acho que o transgênico veio para facilitar o plantio, o uso do agricultor de um lado, reduzir, né, o uso de agroquímicos defensivos, ou talvez direcionar para um ou outro produto que seja comprado e utilizar, mas sempre lembrando, sempre no uso correto e adequado. Eu desconheço, né, pessoas que foram ou passaram mal por consumir produtos transgênicos. Deixa eu continuar na linha. Pois não. Só continuando nessa questão da transgenia. Na verdade, a transgenia é uma evolução da própria parte da genética, da combinação de N culturas. Por exemplo, quando você vai desenvolver uma nova variedade de uma cultivar de milho. Então, como muito bem colocado pelo colega, o milho convencional, sujeito a lagarta, sujeito a todas as questões. Então, pode-se desenvolver culturas cuja associação reforça a imunidade às lagartas e assim por diante. Essa é a nova variedade que surge, que temos o nome de transgenia. Eu vou continuar na linha de perguntas aqui difíceis, de temas que geram polêmica na sociedade, tá bem? Me permitam, por favor.
Eu adoro essas perguntas, viu, Ronaldo? Há uma voz na sociedade que diz que na região amazônica a atividade agropecuária está muito associada ao desmatamento, visto que grande parte das áreas desmatadas é convertida em pastagens, segundo esta voz. O que é verdade sobre isto? Vamos começar pelos números. Eu venho trabalhando com esse tema já desde o ano passado. Na última década, o que foi desmatado de áreas florestas e plantadas no Brasil foi 0,4% do território nacional. Então, todos aqueles indicadores, o desmatamento na Amazônia está aumentando, realmente deveria estar aumentando. Mas se você computar o que foi desmatado em uma década, 0,4%, ou seja, uma área muito pequena para o tamanho da produção que foi feita. Quando a gente analisa o bioma amazônico, 80% da floresta está preservado. Então, nós desmatamos, desde o descobrimento do Brasil até hoje, apenas 20% das nossas florestas. E quando você... Rapidamente, comparando com outros países, a gente está indo como? De que maneira? Não, a Europa nem floresta tem, é tudo plantado que eles possuem, né? Mas a gente pode pegar alguns comparativos. Por exemplo, se você pega o território nacional e vê o que são de florestas plantadas e nativas, no Brasil é quase 2/3 do território. Na Alemanha e na França é menos de 1/3. Ou seja, o Brasil ele está melhor também nesses indicadores. Só que o que acontece? Eles falam que a gente está desmatando, porque na verdade eles têm algumas campanhas, principalmente uma que apareceu nos Estados Unidos, que é Farms Here, Forest There. Ou seja, eles querem que as fazendas estejam lá, mas que as florestas estejam aqui. Tudo bem. Não tenho nenhum preconceito em relação a esse tipo de comportamento. Mas, para isso, o mundo tem que nos pagar pelos serviços ambientais que o Brasil presta. E vocês acreditam que isto que o mundo faz com o Brasil é o medo do nosso gigantismo na produção? Do agro alimentar e... Pessoalmente, eu não tenho dúvida de que são interesses maiores, não ligados propriamente à proteção florestal, que comandam esse processo. Isto é, o Brasil, por ser grande produtor de proteína e por ser grande produtor de alimentos, está cada vez mais crescendo no mundo. Por quê? Porque o Brasil, exatamente com essa tecnologia desenvolvida, tropical, semitropical, é a única grande nação que tem condições hoje de continuar suprindo boa parte do produto. Esse tema, para ser verdade, é o seguinte: eles têm interesse na Amazônia. É na Amazônia. Eles não estão... em relação ao agro, é comercial. Sim. Eles querem fazer uma guerra comercial porque somos competitivos. Sim. Em relação à Amazônia, eles estão interessados nos nossos minerais, no ouro, no nióbio, e assim vai. Então, esse é que é o grande desafio. Então, vamos lá. Então, aqui a gente está esclarecendo isto, de que a agropecuária não está associada ao desmatamento da Amazônia. Existe desmatamento? Existe. Sempre existe. Agora, o que vem primeiro? O homem ou a floresta? O homem. Então, a gente tem que entender que, em algum grau, a gente vai desmatar. Sim. Então, é leviano a gente acreditar que não iremos desmatar e que as pessoas vão ter qualidade de vida na floresta como a gente tem aqui em Brasília. Então, a pessoa que mora no centro da região amazônica, ele quer a qualidade de vida que nós temos. A questão de saúde, a questão dos bens econômicos, dos serviços. Agora, para que se tenha isso, algum grau de desmatamento terá. O Código Florestal permite 20% de desmatamento no bioma amazônico. Agora, qual que é o problema? Regularização. Eu preciso delimitar quem é o produtor naquela região para eu poder fiscalizar. E nos últimos 4 anos, houve uma política de regularização fundiária muito efetiva. É claro que a distribuição de títulos
ficou ali na ordem acima de 300 mil, mas os títulos definitivos foram em torno de 47 mil. Eu acho o seguinte, a gente tem que fazer a regularização fundiária, a partir dali existem regras ambientais a serem seguidas e o país tem que se controlar. Mas nunca devemos deixar de saber o seguinte, o homem é que está por detrás. Então, a gente produz alimento para a vida humana e não o contrário. Afeta a produção agrícola o desequilíbrio ambiental ou a produção agrícola provoca um desequilíbrio ambiental? Estou fugindo um pouquinho somente do desmatamento, mas ampliando ainda. Eu acho que afeta completamente. Por exemplo, se eu sou um agricultor que vou destruir tudo, amanhã eu não consigo produzir. Aí eu deixo o Coraza falar que ele tem mais propriedade. Veja, aqui eu volto àquela questão muito simples para nós produtores. O maior interessado em proteger o solo é o produtor. Por que se parou? Por que o fogo no Cerrado parou? Na década de 70, começo de 80, a época de julho e agosto era fogo geral. Hoje não. Por quê? Porque o produtor que preserva a propósito mais do que aquilo que ele é pelo Código Florestal obrigado, é muito mais, é quase 50% acima da área necessária preservada pelos produtores. Adicionalmente, ele é o maior interessado de que não ocorra o incêndio e não ocorra desmatamento desnecessário, que não esteja dentro das regras. Dentro das regras não apenas legais, quanto inclusive daquilo que faz parte, daquilo que ele colocou sua terra. Toda terra, é importante dizer, todo produtor tem a obrigação de georreferenciar sua área, tem a obrigação de ter o cadastro ambiental rural, onde tudo está lá sendo acompanhado dia a dia, planta a planta. Então, e é razoável que se compreenda isso, o próprio produtor, o interesse dele é preservar o solo. O interesse do produtor, preservando o solo, ele produz mais. Ele não produz e não sofre prejuízos também. Não sofre. Agora, eu vou te fazer uma pergunta, Ronaldo. Como que você combate o fogo? Você está me perguntando muita coisa que eu não sei responder. Você combate o fogo com água, uma coisa. Com água. Mas você combate o fogo fazendo fogo, sabia disso? Protegendo. Pois é, se você tem um fogo que vem nessa direção, você coloca uma barreira de fogo que vem nessa direção e quando ele se encontra, ele acaba. Agora, o agricultor, em alguns momentos, ele faz fogo para acabar com o fogo. E o cidadão dos centros urbanos não compreende isso. Então, o fogo é uma tecnologia também para preservar patrimônio, que as pessoas não entendem. Então, às vezes, o agricultor fez um contrafogo para se proteger, vai o fiscal lá do IBAMA e mete uma multa nele dizendo que ele fez fogo, que ele desmatou. E não é verdade. Temos muita narrativa nesse debate hoje no Brasil? Excesso de narrativas. E vamos aqui, a narrativa o quê? São vozes construídas, são argumentos construídos, muitas vezes mentirosos, é isso? Não baseado em fatos. O bom economista, viu, Ronaldo? Ele descreve tudo com base em dados. Em dados. E vocês dois são economistas aqui, e eu pergunto realmente confiando isto aqui a vocês, porque o nosso público merece uma verdade, não é? Há um debate exacerbado com narrativas hoje no Brasil nessas questões todas. Esse é o ponto central de tudo o que nós estamos vivendo. Nós temos um processo produtivo onde nada se tinha condições de produzir. Em 50 anos, o Brasil não apenas se abastece, como começa a abastecer os outros e, com isso, gerar renda aqui para o interior. Todo esse processo, começando numa região da época, mais a região sul, centro, sudeste, hoje se desenvolveu para o centro-oeste, nordeste está seguindo o caminho e norte nas partes viáveis também. Então, creio que esse é o processo produtivo, esse processo de construção e de melhoria contínua e gradual é o que nós precisamos levar para principalmente os jovens. Nunca nos esqueçamos que os recursos estratégicos não é o dinheiro. O recurso estratégico é o ser humano
com bons princípios e bem direcionado, digamos assim, bem instruído e com conhecimento para dar continuidade naquelas ações. Eu tenho mais 3 perguntas, vou pedir brevidade nas respostas dos senhores, embora elas mereçam até mais tempo, viu? Mas vamos lá. Quais políticas hoje poderiam ser adotadas por quaisquer governos para apoiar mais ainda essa expansão do agronegócio, que é inevitável expandir-se? Mas como os governos poderiam contribuir mais ainda? Eu vou mencionar a pergunta anterior e complementar com essa. Existe muita questão ideológica em torno do agronegócio. Ponto. Por quê? Primeiro, o agro foi o setor que conseguiu, de forma capitalista, se desenvolver. Então, o agro é o sucesso capitalista brasileiro. Então, quando as pessoas colocam a questão ideológica, aí a visão da esquerda tenta destruir esse sucesso, falando que tem trabalho escravo, falando que desmata, falando que o alimento está contaminado com defensivo e assim por diante. Quando, na verdade, é o grande setor que move a economia, gera emprego, e nós estamos aqui hoje por conta do agro, né? Então, eu acho que esse é um ponto. Políticas, e aí é o seguinte, volta àquela questão, o agricultor, ele acorda às 5 horas e ele quer trabalhar, independente de governo. Então, eu acho que o governo tem que prover uma política de crédito bem direcionada aos agricultores menores que tenham acesso mais facilitado a uma taxa de juros menor. A política de seguro, ao contrário da maioria das pessoas, eu acho que a gente tem que avaliar corretamente, porque o governo distribui muito recurso para poucas seguradoras. Então, a grande verdade é que a gente está direcionando recurso a poucas empresas e que está beneficiando agricultores em regiões que têm pouco risco. Então, não é que eu seja contra a política de seguros, mas o governo precisa fazer uma avaliação melhor dessa política. Assistência técnica, nós já mostramos que, em alguns estudos, que a assistência técnica pública e privada dá um retorno produtivo maior. Então, o governo ainda está engatinhando na reestruturação da Agência Nacional de Assistência Técnica, mas o que move mesmo é o setor privado. E aí o agricultor, ele que independe do governo, ele busca a sua assistência no mercado. E eu acho que isso a gente vai tendo naturalmente. Por exemplo, o seu filho vai estudar agronegócio. Amanhã pode ser que ele dê assistência técnica a um produtor. Enfim, então eu acho que o caminho das políticas já está bem delineado. Não devamos esquecer da pesquisa, né? Então, não adianta o governo chegar e falar nós vamos destruir a Embrapa, nós vamos destruir os institutos estaduais de pesquisa, o que há de pesquisa agropecuária nas universidades, achando que o agro não precisa mais desse tipo. Na verdade, não só a agricultura como a indústria, investimento em ciência e tecnologia é muito importante. Eu acho que o grosso é isso, viu? Corazza, eu quero te perguntar, especialmente no campo da distribuição daquilo que é produzido, escoamento. A gente ainda tem necessidade de políticas que favoreçam o escoamento de tudo que produzimos, né? Sem dúvida nenhuma, esta é a nossa grande limitação e ela não é de hoje, ela é uma questão estrutural. A propósito, até começo da década de 80, nós tínhamos um grupo especial de transportes, que era o GEIPOT, que cuidava exatamente de toda a estruturação da logística nacional. Bom, nossa deficiência é notória, nós não trabalhamos com linhas férreas, então automaticamente o custo de transporte rodoviário é maior, há que se considerar, e também o agro se desenvolveu rápido, e não houve até, digamos assim, uma política voltada de médio e longo prazo, pensando exatamente na melhoria desta logística, associada inclusive com portos. Então, tudo isso, acho que esse é um dos grandes desafios a serem vencidos. E ele representará o quê? Trará como benefício o quê? Em primeiro lugar, uma redução de custo de todo o produto para a mesa do consumidor.
E, em segundo lugar, uma redução de gastos desnecessários com outros ativos que, tendo um bom transporte, isso é resolvido facilmente. Isso exige uma malha muito bem estruturada e distribuída por todo o Brasil. As grandes riquezas que o Brasil produz hoje para fora vão para o porto, através de portos, não é? Navios. Só para reforçar, por exemplo, a saída pelo porto lá da Rio Amazonas, que a rodovia que da gestão passada foi, graças a Deus, foi resolvido, facilitou aqui a saída de nossos produtos para o exterior, reduzindo enormemente o custo de transporte, dada a distância, não apenas do produtor até o porto, quanto do porto em direção ao destino. Uma construção de uma ferrovia transatlântica que saia pelo Pacífico, que é um sonho de qualquer pessoa que mexe na área, sem dúvida nenhuma nos aproximará dos nossos maiores consumidores, para onde vai a maior parte do produto daqui exportado. O papel das startups no agronegócio. Bom, esse é o futuro. E quando a gente fala de futuro, a gente fala de jovens. Então, a gente tem que pensar na sucessão dos negócios, que é um tema muito importante. Cada vez menos pessoas estão trabalhando no campo. Então, a gente precisa de pessoas capacitadas no campo. E as startups são aquelas empresas daqueles jovens que estão vendo que a riqueza está sendo gerada nesse tipo de atividade e que eu posso contribuir e gerar mais riqueza. Então, eu acho que é um ambiente que pode prosperar muito diante do crescimento e do desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Quero agradecer a vocês por este programa, por trazer essas informações para a gente, para o nosso público. Tenho certeza que foi extremamente agradável a gente conhecer muito mais do mundo agro e com vozes que nos situam, de fato, naquilo que é uma realidade que muitas vezes tem distorções hoje de linguagem na nossa sociedade. Muito obrigado. Eloy Queiroz Corazza, muito obrigado. Eu que agradeço muito essa oportunidade, foi muito boa e é muito bom. Professor, prazer também recebê-lo aqui. Prazer foi todo meu, viu, Ronaldo? E ficamos à disposição sempre que possível para falar do agronegócio, discutir mitos, né, e desinformações. Estamos aí para ajudar o Brasil. Ok. E a você também, de casa, muito obrigado. Tenho certeza que você gostou desse programa, não é? Vai agora, entra aí no Canção Nova Play, já está disponível para que você possa reassistir e também enviar para quantas pessoas você quiser. Grande abraço a todos, muito obrigado. Até semana que vem aqui no nosso Além da Notícia. Boa noite.